Burning Girls and Other Stories, de Verónica Chenuz. Este foi um livro que eu comprei o ano passado, mas era um livro que eu já andava, de certa maneira, de olho nele já há algum tempo. E eu não me lembrava porque é que ele tinha... Porque é que de repente eu tinha tido esta necessidade de colocar numa prioridade para o comprar, essencialmente. Até que, quando estava a abrir o livro para o ler, descobri que eu já tinha lido um conto que estava aqui. Portanto, um dos contos que está aqui foi um dos contos que eu mais gostei do livro Queen Victoria's Book of Spells, An Anthology of Gaslamp Fantasy, que foi um livro que eu li em 2021. E o conto que está nessa antologia, que também está nesta, é o Phosphorus. É um conto que se passa na época vitoriana, que nos conta de forma ficcionada e com o uso de realismo mágico, de como era uma fábrica de fósforos antes de haver segurança para as trabalhadoras, porque a maior parte delas eram trabalhadoras. Para além disso, fala também de piquetes de greve, fala nos inícios das greves durante a Revolução Industrial e também o início do... esqueço-me sempre como é que se diz em português. Os sindicatos, portanto, do sindicalismo. Parte das coisas que inspiraram este conto são coisas reais. Depois outras coisas que aparecem no conto são fantásticas. Mas está muito bem escrito. Está muito bem escrito. Foi um conto que eu voltei a ler e que gostei mesmo muito. Outra coisa, depois quando estava a ler a introdução deste livro, porque eu tinha a sensação que este livro ia ser uma boa leitura, podia ter corrido mal, não correu, que potencialmente poderia ser um dos meus livros favoritos de abril, do ano, quiçá, e sim, poderá ser. Porque, para além disso tudo, eu descobri, quando estava a ler a introdução, que uma parte dos contos desta autora, ou a escrita desta autora, é inspirada por contos tradicionais, que é só a minha praia. Mas que ela traz um elemento de história e traz coisas mais modernas, ou traz alguma modernidade a contos tradicionais, que é fantástico. Absolutamente fantástico. Começar então pelo primeiro conto. O primeiro conto é Among the Thorns e é o recontar de um conto bastante semitista que foi retirado do Haus und Machen, ou seja, dos contos dos irmãos Grimm. Eventualmente foi retirado. Porque existe uma personagem que é judia, ou uma personagem do sexo masculino que é judia, que acaba por ser enforcado. Eu não sei se a história se chama O Judeu Enforcado, ou qualquer coisa assim do género. Nesta versão, para já a personagem principal acaba por ser uma personagem feminina e depois mistura mais do que uma história. E é fantástico. É dar uma volta a esse conto. É uma história de vingança, ponto número 1, e dar uma volta a esse conto. E é fantástico. É fantástico. Foi o primeiro conto do coisa, foi logo 5 estrelas. Depois, o conto seguinte é How to Bring Someone Back from the Dead. Uma espécie de viagem. Faz lembrar um bocadinho as viagens ao Underworld que às vezes apareciam, que aparece na mitologia grega, mas com um tom, não que seja necessariamente mais realista, mas gostei muito da conclusão do conto. É a melhor maneira de dizer é isso.
Depois o Phosphorus, que eu já falei no início, seguido por Emma Goldman, Takes Tea with Baba Yaga. E é um livro que, obviamente, é um conto que tem base histórica, porque Emma Goldman existiu, foi extremamente importante, uma mulher de esquerda, anarquista, de origem russa, mas que esteve nos Estados Unidos e depois voltou para a Rússia, e que depois também esteve em Barcelona durante a época do Franco. Só a Emma Goldman é alguém que eu por acaso gostava de ler e saber mais. Mas esta história também está muito, muito interessante. Ele tem mais conexões com a Baba Yaga do que se calhar inicialmente poderemos pensar. Eu fiquei com vontade de ir ler coisas sobre a Emma Goldman. Depois temos Rats, que também é um bocadinho arrepiante esta história, mas que eu também gostei bastante. O ambiente é um bocadinho mais sex, drugs and rock and roll, anos 90, portanto punk, grunge, se calhar é mais grunge do que punk. Por acaso também há aqui um outro conto que eu continuo a pensar nele. Eu acho que é dela. Eu li muitos livros de contos. Li muitos contos. Exatamente, é o Ballroom Blitz, que em algumas coisas também tem assim um bocadinho de vibe punk, que também é interessante. Gostei também bastante de ler o Lily Glass, que para mim foi uma mistura de Branca de Neve e Barba Azul em Old Hollywood. Uma mistura assim. Mas pronto, o final e o desenvolvimento acaba por fugir destas histórias, mas de qualquer maneira fez-me lembrar estas histórias. O conto seguinte é o The Revenant. É muito, muito bom. Fala um pouco sobre o amor próprio, fala sobre... É uma história que, em termos de vibes, faz-me lembrar também os anos 90, até porque talvez sejam anos 80, 90. Talvez seja falar de Doc Martens e casacos de pele e um bocadinho aquele vibe do rock and roll. Tem uma referência ao Bloody Mary. É uma história de vingança. É uma história sobre mulheres, jovens mulheres, teenagers, e quão violenta pode ser a transição para a idade adulta, especialmente quando coisas acontecem. Eu não queria entrar muito em muitos detalhes, mas sim, é uma história que tem alguma violência, mas que eu gostei bastante. E por último, a última história, The Burning Girls, que é a que dá o título ao livro e que é absolutamente fantástica. É uma história que começa... as personagens principais são duas irmãs judias da sua viagem do velho mundo para o novo mundo, e tudo aquilo que as levou a esse acontecimento. É um livro que tem uma parte histórica, porque o que as leva a fugir para os Estados Unidos, obviamente que é a parte de perseguição aos judeus na Europa Central. Fala também da condição de trabalho que as pessoas tinham, não só na Europa, como também depois quando elas vão para os Estados Unidos. Tem uma componente mágica, porque uma das personagens supostamente é bruxa, mas
é uma história que nota-se, obviamente, todas as influências de contos tradicionais, mas por outro lado tem outras coisas que são tão reais e que aconteceram que eu acho que só acrescenta. Eu gostei muito deste livro. Obviamente que há aqui alguns contos que eu não estou a mencionar porque são aqueles que eu gostei menos ou que senti menos ligação por alguma razão àquilo que estava a ser contado ou à maneira como estava a ser contado. Há sempre várias razões. Podem existir várias razões para não gostar tanto de um conto como outros, mas estes contos que eu destaquei foram contos muito bons, que eu gostei não só da maneira como estão escritos, mas da complexidade de temas e a maneira como eles estão escritos, que vai ser, a partir deste momento, é uma autora para estar sempre de olho nela, porque é fantástico. Isto é fantástico. Eu acabei de olhar aqui para um blurb que, se tivesse lido antes de ler o livro, tinha feito todo um hype à volta do mesmo, porque é um blurb do Jack Zipes, que é um especialista de contos tradicionais, e aquilo que ele diz é um ótimo resumo do que é este livro. Mixes startling documentary narratives with fantasy that addresses the plight of Jews who seek to change the world. Shahnuz, a unique storyteller, is also committed to bring about a more humane world through her original and provocative stories. Pronto, lá vou adicionar mais livros à minha TBR. Conheciam este livro? Conheciam estas histórias? Digam-me nos comentários e até para o próximo vídeo.